Verso 33. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me não me achareis, também para onde estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Irmãos, o que eles estão falando aqui? Quem são aqueles da dispersão entre os gregos? Eles estão se referindo às 10 tribos que foram dispersas entre os gregos, entre os gentios. Por exemplo, os samaritanos, que tinham conhecimento da origem deles, que eles faziam parte do reino da casa de Israel, de Samaria, lá de Efraim, e que foram rejeitados por Deus. E que havia um rumor entre eles que o Messias haveria de retornar e de congregar eles de volta, antes do Espírito Santo ser derramado. Eles já sabiam disso. Ao passo de que Pedro, cheio do Espírito Santo, não tinha conhecimento desses pontos. Como que pode isso? É claro que os samaritanos, que não tinham o Espírito Santo, principalmente a mulher samaritana, conheciam os pontos e não conhecia outro, porque ela acreditava que o lugar de adorar era em Samaria. E Jesus fala: vocês adoram quem não sabe. Jesus repreende ela em alguns pontos e em outros não repreende. Por isso que nós temos que continuar esse estudo. Agora, volta aqui. Será que o Senhor vai lá entre os dispersos, entre os gregos, e vai ensinar eles? Se ele fosse, ele já teria sido morto antes da Páscoa. Por isso que ele veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, se referindo aos judeus. E falou: não vai para o caminho dos gentios e nem dos samaritanos. Na mente dele, irão depois. Eles irão receber depois. Primeiro aqui, os judeus. Porque vocês, judeus, também são ovelhas perdidas e pertencem a Israel. Aí o verso 36 diz: que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me não me achareis, também aonde estou vós não podeis ir. Verso 37, olha o que João narra. No último dia, o grande dia da festa. Na verdade, eu coloquei ali só até 35, né? Mas eu estou lendo mais. No último dia, o grande dia da festa, que era o dia dos tabernáculos, né? Era o dia 21. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Dentro desse evangelho, aonde foi a primeira vez que apareceu o rio da água da vida? Em João 4, quando Jesus promete isso para a samaritana. Lembra daquele slide? Qual é a capital de Samaria? Efraim. Capital de Samaria é Efraim. E aí pertence ao reino do norte. Os da dispersão. Os que não são mais povo de Deus, que não tem mais misericórdia e que foram dispersos entre as nações. E aí Jesus, praticamente no último dia da festa dos tabernáculos, fala disso, e um pouquinho antes, João fez referência aqui, na citação que João colocou, ele fez referência aqui aos gregos da dispersão. Significa que, de fato, a palavra iria ser pregada entre os gregos, entre os da dispersão que estavam entre os gregos. Iria. E eles iriam fazer parte de todo o povo, de um só rebanho, da festa dos tabernáculos. Mas primeiro, a palavra tinha que ser pregada entre os judeus. Fechamos aqui, irmãos, a parte de João. Aí tem Tiago. Vamos comparar um texto de Tiago lá, Atos 21, que é interessante. Atos 21, verso 18. Aí a gente fecha. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo encontrou com eles, contou passo a passo tudo o que Deus estava fazendo entre os gentios. Contou lá em Jerusalém
com Tiago na frente de um monte de gente. Ouvindo, deram eles glória a Deus e eles disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que hás de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Aí, irmãos, Tiago vai fazer uma proposta para Paulo aqui, e essa proposta não coloca Tiago preso nas coisas da antiga aliança, como se Paulo precisasse também de se submeter a sacrifício de animais e se purificar com as coisas da antiga aliança. Mas Tiago estava cuidando desses milhares de judeus que haviam crido recentemente, novos convertidos, e eles não tinham conhecimento ainda de muita coisa, mas criam no Messias. Aí Tiago estava ensinando para eles o que era o Cordeiro, o que era premissas, o que era Pentecoste, o que eram as coisas da lei. E eles não poderiam parar com as coisas da antiga aliança, porque eles tinham familiares que ainda não criam e eles tinham que continuar fazendo essas coisas para darem testemunho aos seus familiares. É o que eu expliquei em vários vídeos, lembra? E Paulo se submete a isso para também dar o testemunho, para não escandalizar. Não porque Paulo ficou ali acusado pela consciência de que precisava de uma purificação ali de sangue de animal, com o Filho de Deus no céu. Entendeu? Então, Tiago sabia de tudo. Aqui nesse ponto, Tiago conhecia as duas casas de Israel, conhecia a restauração das duas casas, as festas. E quando ele escreve a sua carta, logo na introdução, em um só verso, ele traz a revelação de tudo. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Quem são as 12 tribos que se encontram na dispersão? São as 12 tribos restauradas, que ainda estavam dispersas, são ovelhas perdidas da casa de Israel. Tanto judeus como gentios, ovelhas perdidas da casa de Israel, que têm que voltar para o Senhor. Primeiro os judeus, depois os gentios. Fechou. Entendeu, irmãos? É assim que se interpreta as palavras do Senhor, lá em Mateus 10 e em Mateus 15, tá bom? Esse vídeo eu vou parar por aqui, irmãos. Se ficaram dúvidas, deixa nos comentários, eu vou ler, tá certo? E vou ver aí o que eu posso fazer. Vou dar continuidade a esse estudo, claro, através de João 4, com novos slides, tá bom? Irmãos, muito obrigado, os irmãos que estão me ajudando aqui no Brasil. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão na minha oração e tudo isso aqui que eu posso estar fazendo aqui para ensinar os irmãos é fruto do trabalho dos irmãos também. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, tá? E eu vou parar por aqui. Então a gente se encontra nos próximos estudos. Não esquece aí de compartilhar o vídeo, deixa um comentário para eu entender, para eu ver que vocês estão entendendo, tá? Graça e paz a todos.